Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos aqui de volta com o nosso programa de sábado e saudamos todos aqueles que nos acompanham aqui no canal Paz e Bem e também aqui no canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. E vou falar hoje sobre um assunto que eu gosto bastante, discorrer criticamente e digamos assim, apologeticamente também, sobre a questão da espiritualidade, né? Eu estou convencida, e há até pesquisas científicas que demonstram isso, que a espiritualidade pode fazer um bem para a saúde mental, física, né? Para dar sentido existencial, para nos ajudar na resiliência diante dos obstáculos da vida. Enfim, agora, não é toda espiritualidade que faz isso. Ou há abusos, desvios, atalhos de espiritualidade que podem ser prejudiciais, ao invés de serem benéficas à saúde mental, física do ser humano, né? Então é interessante, por isso que é preciso que a gente guarde sempre um espírito crítico, uma entrega desconfiada, uma busca lúcida, né? E aí são vários os atalhos, que alguns são menos graves, outros são muito graves, né? Então, em nome da espiritualidade e das religiões, né? Porque a espiritualidade é um denominador comum das religiões, mas nós podemos ter espiritualidade sem ter nenhuma religião, né? Até o André Comte Sponville advoga uma espiritualidade para ateus. Mas seja como for, a espiritualidade ela pode ser usada, né, da pior maneira possível. Então, por exemplo, no mundo contemporâneo nós temos uma espiritualidade que eu chamaria de espiritualidade light, espiritualidade da autoajuda, que é meio mágica, né? Você pensou positivo, se curou do câncer. Não acontece isso, né? Estou exagerando, mas é por aí, né? Então, quer dizer, uma coisa mágica, que você só fazer determinadas simpatias, usar cristais, amuletos ou qualquer coisa você se cura, enfim, né? Quer dizer, é algo, digamos assim, eu diria que essa é uma espiritualidade ilusória, né? Fácil, que não requer um compromisso, porque a pessoa não é convocada a se empenhar a um cultivo de si mesma, a um conhecimento de si mesma, a um cultivo de valores éticos, né? Porque as espiritualidades profundamente vividas, elas implicam em vivências éticas, morais profundas, em transformações morais profundas, né? Em estar no mundo de maneira mais lúcida, mais consciente, mais compassiva, mais amorosa. Isto faz parte das espiritualidades ou das formas de espiritualidade válidas, construtivas, saudáveis, né? Agora, quando é uma coisa mágica, só para benefício próprio, para o próprio umbigo, ou para vender, né? Porque essa é a questão da autoajuda no mundo contemporâneo, é muito vendável, as pessoas estão esvaziadas, carentes, doentes, e aí se apegam, né, a esses livros de autoajuda muito light, muito mágicos, muito mal escritos, muito banais, né? E que, assim, se conjugam, né, com a nossa cultura de redes sociais, ou a nossa descultura de redes sociais, tudo muito superficial e leve e passageiro, né? Então, esse é um dos atalhos. Outro atalho, né, que é bastante comum, aliás, é o mais comum, aí sim, em todas as religiões, em todas as tradições mesmo, é o conservadorismo, é o caráter, às vezes, opressor que assume a espiritualidade. Quer dizer, nós acabamos de falar que a espiritualidade verdadeira, profunda, ela tem sim um compromisso ético, tem um compromisso de transformação moral, mas essa transformação não é de autoflagelação, não é de repressão, não é de opressão, não é de negação do corpo, do prazer, do estar no mundo, da alegria. Não, né?
ela não pode, se for um tipo de espiritualidade que indica autoflagelação, que indica autorrepressão, que indica medo da vida, que indica, digamos assim, um compromisso permanente com sacrifício de sofrimento, né? Ou seja, achando que sempre a gente tem que estar numa postura de sofrimento, né? Então, aí essa espiritualidade tem problemas. Então, vamos ver. O conservadorismo ele tem várias facetas, né? Nem sempre o conservadorismo, digamos, se corresponde a uma pessoa, a um líder mal intencionado. Pode ter coisas boas que a pessoa fale, que o espírito fale, que o líder fale. Vamos, por exemplo, citar dois exemplos do catolicismo e do espiritismo. Temos o Emmanuel no espiritismo, que é um espírito que editou muitas obras pelo Chico Xavier. Ele é um espírito bem intencionado, tem coisas boas, eu gosto de algumas coisas, mas ele é um conservador. Ele foi, segundo consta na tradição espírita, o padre Manuel da Nóbrega, o jesuíta. Então, claro, ainda conserva esse conservadorismo, né? Isso é muito, muito claro para alguém que conhece espiritismo através da perspectiva kardecista, de que os espíritos são o que são, conservam ainda no plano espiritual muitas das suas idiosincrasias, das suas heranças, das suas construções no decorrer das vidas. Mas, assim, ele é um espírito conservador, né? Por exemplo, diferente de um Comênios, que na época quase contemporâneo, um pouco mais adiante do Emmanuel, já era na época muito mais aberto. Então hoje também, como espírito, ele é muito mais aberto, muito mais progressista. Por exemplo, dois líderes católicos, o Papa Bento XVI, Ratzinger, e o Papa Francisco, né? Ia falar do João Paulo, mas não. Falar do Papa Francisco. O Papa Francisco é uma pessoa aberta, progressista, que dialoga. O Ratzinger, né, ele foi diretor da Santa Sé, né, ainda o resquício da Inquisição. Né. Ele era uma pessoa extremamente conservadora, não que também não falasse alguma coisa interessante às vezes, ou muitas vezes, ou de vez em quando, mas enfim, mas tinha um caráter conservador, repressor. Né. Então, a espiritualidade aberta, né, saudável, ela dialoga, ela é aberta, ela respeita, ela não julga, ela não oprime, ela não usa da religião para coibir o livre-arbítrio, a liberdade e a autonomia de julgamento dos seres humanos. Né? Então, isso é uma coisa interessante. Agora, o outro atalho, esse então é gravíssimo, né? Esse sim não dá para dialogar, não dá para nada, né? É quando a espiritualidade, as religiões são usadas como forma de abuso, né? Aí abuso sexual, né? Abuso financeiro, enfim, todos os tipos de abuso que ocorrem, infelizmente, em todas as igrejas, em todas as tradições, porque há aqueles canalhas, aqueles mau caráteres ou aqueles doentes, né, que vão se abrigar nas religiões para usar o discurso religioso, o discurso da espiritualidade para abusar, para satisfazer os seus desejos pervertidos com crianças, né, com estupros, né, com abusos, né? Ou satisfazer as suas ambições financeiras. Está cheio, né? E de igrejas aí e de pastores e de padres que enriquecem, e de médiuns que enriquecem, enfim, em toda parte é isso. Então é preciso, sim, que a gente se conscientize do que é uma espiritualidade saudável. É uma espiritualidade crítica, é uma espiritualidade aberta, é uma espiritualidade que está sempre a favor da fraternidade, da horizontalidade das relações e não das hierarquias impostas e opressoras. Né? É uma espiritualidade que traz alegria, que traz serenidade, que traz paz, que não incentiva a culpabilização,
a autorrepressão, a autoflagelação, que não fala você é um pecador caído. Não, você é um filho de Deus, você é um filho do cosmos, você é um aprendiz da eternidade. Nós somos todos divinos, fazemos parte de uma ordem maior, e o mal é muito passageiro, muito impermanente, pode ser superado, é um desvio de rota momentâneo, é uma doença, né? Enfim, então é uma visão otimista da vida, é uma visão que dá serenidade e que não traz opressão, não traz culpa, não traz angústia, não traz conflito, né? É isto que é uma espiritualidade saudável, mas não traz culpa, não traz conflito, não traz opressão, mas também não é light, mágica, né? Traz um compromisso, sim, né? Porque não dá para você, por exemplo, ser cristão, ser budista, ser espírita, ser do candomblé e não ter um compromisso, né? Um compromisso com algo, é um compromisso. Se você adere a uma proposta, e mesmo uma espiritualidade livre, tem algum compromisso ético, né? Então, esse compromisso não é pesado. Aliás, lembro de Jesus falando, né? Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, ele não pretendia que a sua proposta ética, que a vivência dos seus ensinamentos fosse algo que nos oprimisse. Pelo contrário, que fosse suave, que fosse leve. Mas nós é que tornamos tudo muito pesado e muito sombrio. E para terminar, hoje eu vou então ler duas poesias aqui do meu livro Luas Vermelhas, que é justamente essa experiência de uma espiritualidade plena, quando a gente tem essa experiência, quando a gente sente, né? Se conectar, quando a gente se sente conectado com tudo, com Deus, com a natureza, com todas as pessoas que a gente ama, e a gente sente que há uma dimensão que dá muita alegria para o existir. Meditação da tarde. Estar aqui no momento, no algorjeio do bem-te-vi, no arrebatamento de saber de si. Ser aqui, na brisa leve que toca a fronte, vestindo a tarde de um horizonte cor de caqui. Respirar agora, inspirando Deus, que visita a mente no silêncio quente e no cantarolar contente de um passarinho que cruza o ar. Ser aqui e agora, sorvendo a vida num só piscar, emanando afetos para meus diletos, respirando aberto, para calar o aperto das lutas rudes. E sendo assim, no agora certo, saber-se perto de um amor sem fim. Essa é uma. E a outra, impermanência. O céu em todos os azuis, as nuvens serenas passando devagar, montanhas amenas parecem pequenas de se olhar. O céu se espalha em mim e as nuvens anunciam que tudo se esvai sem pressa, sem nada se ancorar. E apenas há o céu, a paz e nada mais. Então ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e todas e voltamos na semana que vem.